Boa noite, amada igreja, boa noite, minhas ovelhas queridas, boa noite você também que nos acompanha através desse canal do YouTube. E nós estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus. Nós estamos aqui para trazer a mensagem de Deus aos nossos corações em tempos tão difíceis que passamos. Não tem como não dizer, como não falar do coronavírus, né? Nós estamos vivendo um período de isolamento social, onde as igrejas tiveram que fechar as suas portas praticamente, para que não houvesse contágio com grupo de riscos, né? E nem com pessoas onde houvessem aglomerações. Mas isso não nos impede de falar da palavra de Deus. Isso não nos impede de chegarmos até Deus através da nossa adoração, entregarmos a Deus o nosso louvor, como nós acabamos de fazer com a musiquinha antífona, né? E também receber de Deus aquilo que Ele quer nos entregar no dia de hoje. E muitas, mas muitas são as incertezas que pairam sobre a vida de todas as pessoas no dia de hoje. Qualquer coisa que coloque a nossa vida em risco é uma coisa que nos preocupa muito, é uma coisa que nos faz ficar reticentes, que nos faz pensar. E conforme nós vamos acompanhando o desenrolar dessa história, o desenvolver e o crescimento ainda mais dessa pandemia, vai batendo uma certa tristeza no nosso coração. Porque nós somos seres humanos. O ser humano ele tem a tendência da fraqueza da carne. Ele tem a tendência a se abater, a ser um pouco pessimista, eu diria até. Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus. Porque em um determinado momento o salmista também se sentiu entristecido. Ele se sentiu bastante entristecido e ele questionou-se a si próprio. É isso que essa palavra de hoje tem a intenção de fazer. Você se questionar a si próprio. Porque lá no Salmo 42, na palavra de Deus, diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O cervo todo mundo conhece, é aquele bicho que tem uns chifres na cabeça, chamado de alce, né? É muito comum no norte, nos países norte. Então, nas Américas, Estados Unidos da América, países europeus, enfim, é muito comum nestes lugares. E ele diz que o servo brama. O que o servo faz? O servo grita. Bramar é o mesmo que gritar. O servo, então, ele grita pelas correntes das águas. Assim como o servo faz isso, assim suspira a alma do salmista por Deus. E ele diz no servo 2, no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face. E no 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? O salmista aqui expressa uma tristeza muito grande. Ele diz que as lágrimas dele servem de mantimento de dia e de noite. Isso significa que o salmista chorava o tempo todo de tristeza. Mas, mesmo ele tendo toda essa tristeza, ele sabia aonde ele tinha que ir. Ele sabia a quem ele tinha que recorrer. Muitos são os fatos, os boatos, as verdades que nós ouvimos hoje em dia que nos causa preocupação e olhando o mundo como está nos causa uma certa tristeza, uma tristeza profunda até. Mas nós precisamos fazer como o salmista. Nós precisamos, no meio da nossa tristeza, ter sede de Deus. Buscar em Deus a solução para os nossos problemas.
Buscar em Deus aquilo que verdadeiramente vem preencher a nossa alma, que venha nos dar refrigério. A palavra de Deus, ela nos fala em Jeremias 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E quem é que pode dar esperança? Eu não posso dar esperança a vocês. Eu posso trazer uma palavra de esperança. Mas dar esperança, trazer esperança, somente o nosso Deus. Só Ele tem poder para tudo isso. Somente Ele, através do seu Espírito Santo, pode habitar no seu coração e pode fazer renascer das cinzas a esperança, a alegria. Mas para isso, nós temos que ter sede de Deus. Nós não podemos deixar a tristeza dominar, as incertezas abalar a nossa fé. Nós precisamos ir até Deus com sede, com vontade, buscar a Deus com toda a sinceridade do nosso coração. Ele fala no servo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós precisamos ter essa sede. Nós precisamos saciar a nossa sede direto na fonte. E quem é a fonte? No livro de Isaías, capítulo 55, no verso 1, na parte A do versículo, o Senhor diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. O Senhor é a própria fonte. O Senhor, Ele tem condições de saciar toda a nossa sede. A sede de justiça, a sede de alegria, a sede de esperança, a sede de amor. Enfim, somente a fonte de água viva e cristalina, que é Jesus Cristo, Ele pode nos trazer essa esperança. E sabe qual é o melhor da história? É que Ele nos convida a isso. Vou repetir: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Você está com sede? Está com sede de alegria? Sede de esperança? Sede de amor? Seja qual for lá a sua sede, o Senhor está te convidando. Vá até Ele, busca o Senhor, porque Ele pode e vai saciar a sua sede. No livro de João, no capítulo 4, no verso 14, o próprio Senhor Jesus diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para que salte para a vida eterna. A água que vocês viram eu acabar de beber, ela mata a sede do meu corpo momentaneamente. Mas a sede do espírito, a sede da alma, ela permanece. Essa água, ela não é capaz de saciar essa sede. Mas a água que Jesus dá, sim. E Jesus ainda diz que quando nós bebermos da água que Ele nos der, nunca mais teremos essa sede de alegria, essa sede de amor, essa sede de esperança, porque Ele nos dará todas essas coisas. E ainda mais ainda, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas vivas. Você vai ser uma fonte de águas vivas. Você que outrora sentia sede, quando você vem ao Senhor Jesus, você então bebe da água da vida e você se torna uma fonte dessa água, ou seja, essa água é a água do Espírito Santo, da palavra de Deus, que vai jorrar de você para você que outrora era triste, hoje ser alegre e levar alegria para as outras pessoas. Não se abatam, não. Não deixem a tristeza tomar conta. Não deixe as incertezas, as depressões virem dominar o seu consciente, seu subconsciente, a sua psique. Não. Em nome do Senhor Jesus, você beba dessa água. Você beba dessa água porque, olha bem o que diz aqui ainda no Salmo 42, no verso 5. O salmista, ele pergunta para si mesmo: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Por aí nós vemos o estado de perturbação, o estado de abatimento em que estava o salmista. Mas ele mesmo responde à alma dele, ao coração dele, quando ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Diga para si mesmo, se confronta. O salmista aqui, ele se confrontou. Então se confronta nesse momento.
Fale ao seu coração por que você está triste, por que você está abatido. E espera em Deus, porque ainda o louvarei. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Espera em Deus. É nele que você tem que colocar a sua esperança. É nele que você tem que buscar saciar toda a sua sede. Porque é Ele quem vai te fortalecer. É Ele quem vai fazer de você uma coluna de firmeza. Ele vai colocar os seus pés sobre uma rocha, como diz o salmista. Ele vai te colocar em lugar seguro. Ele vai aliviar os desejos do seu coração. E segundo a vontade dele, ele vai prover na sua vida. Então para meditar nesse salmo. Assim como o cervo brama, assim como aquele bichinho, ele grita pela corrente das águas, quando ele está com muita sede, ele grita, porque ele quer água. Então assim tem que suspirar a sua alma por Deus. E nele buscar. E dele beber na fonte. Se fortalecer. E aí você verá que nenhum tipo de sede, eu não estou dizendo a sede física, mas nenhum tipo de sede da alma vai mais abater a sua vida. Porque o Senhor, Ele irá suprir todas as suas necessidades. Meditem nessa palavra. Que Deus os abençoe. Que cada um de vocês estejam na presença do Senhor. A minha oração é para que estejam todos bem. Essa tem sido minha oração todas as madrugadas. E eu creio no meu Deus, que Ele há de proteger o seu povo, o seu rebanho, e Ele irá saciar a nossa sede, seja qual for a sede que tivermos, porque só Ele é fonte de águas vivas. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar? Pai bendito, Deus soberano, neste momento eu louvo, Senhor, o teu santo nome, porque tu, Senhor, tens a palavra certa para os momentos de dificuldades que atravessamos. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, porque ela nos mostra, nos ensina o caminho a dirigir, a seguir, e aponta para o Senhor, e nos ensina que neste momento de turbulência em que vive a humanidade, todos nós temos que buscar ao Senhor, porque somente o Senhor nos dará alívio para nossas almas. Abençoe a todas as pessoas que estiverem vendo este vídeo, a todos aqueles que verão ainda, e que o Senhor venha e traga refrigério para a sua alma. Que o Senhor sacie a sua sede, a sede da sua alma, a sede que esta pessoa tiver no seu espírito, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha saciar a sede dessa pessoa e venha fazer dela um manancial de águas vivas, meu Pai. Muito obrigado. Entrego cada uma das tuas ovelhas na tua mão e te peço que o Senhor guarde, proteja e livre de todo mal e que fique conosco, perdoando os nossos pecados. E assim nós oramos, agradecidos que somos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, igreja? Amém. Eu aproveito a oportunidade para dizer para a igreja que no próximo sábado, no dia 4, eu estarei me reunindo com a diretoria estatutária e nós vamos avaliar como é que está o momento, né, desse coronavírus, se nós vamos voltar ou não, né? Eu espero em Deus que sim, tá bom? Então logo nós chegamos a uma conclusão, eu vou gravar uma mensagem e colocar para toda a igreja. Assista essa mensagem, compartilhe com quem você acha que nesse momento tem algum tipo de sede. Mostre para essa pessoa que Deus está te usando para levar a palavra dele. Em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Um beijo grande, um abraço de saudade enorme e em breve nós nos veremos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe a todos.